A paz do Senhor, meus queridos, Deus te abençoe. Abençoe você, abençoa a sua casa, sua família, todos os seus queridos. Que o Senhor te guarde e te abençoe em tudo. Que o Senhor te proteja. Que o Senhor seja com você em todas as suas caminhadas, todos os seus passos, seus projetos. Em tudo Deus esteja no controle. Amém? Então a palavra para o seu coração hoje. Eu estava hoje pensando assim, o que gravar, o que dizer. E me veio um texto muito conhecido, que é aquele texto quando Jesus ele fala assim, passemos para o outro lado. Jesus entra no barco de Pedro e ali ele fala, olha, passemos para o outro lado. E eles saem. Mas a palavra fala que no meio da travessia, ali para a região de Gadara, vem uma tempestade. E ali eles têm medo e eles começam a lutar e tirar a água do barco, aquele negócio todo. E quando eles percebem que não havia como saírem daquela situação, eles acordam Jesus. A palavra diz que Jesus estava à ponta do barco, dormindo nos travesseiros. E eles vão ali, acordam o Senhor e falam, Senhor, não te importa que pereçamos? O Senhor falou, até quando? Até quando? E o Senhor vai ali então, repreende o vento e os ventos, a tempestade, as ondas, e tudo se acalma. E eles perguntam, quem é esse que até o vento, até a tempestade obedece? Hoje eu quero falar sobre isso, sobre saber com quem você anda. Eu não quero me ater simplesmente à tempestade. Já tem outras mensagens aqui no canal Pastor Fazendo Arte, no card, que você pode acessar, falando quando vem as tempestades da vida. Tem várias mensagens nesse texto, mas hoje eu quero me ater nesse último versículo que diz, quem é esse que até o mar e o vento obedecem? Irmãos, muitas vezes nós estamos na caminhada com Cristo, nós estamos caminhando com o Senhor, nós vamos à igreja, nós oramos, nós ouvimos uma palavra, mas no momento de exercitar a nossa fé, nós temos dúvida. No momento de exercitar a nossa fé, a gente não tem certeza de quem está caminhando conosco. A gente não tem certeza de quem está no barco conosco. Muitas vezes você pode perguntar assim, pastor, por que Jesus não interveio antes? Porque eles não pediram. É simples assim. Muitas vezes Deus nos deixa ir até o nosso limite. Por quê? Para que nós entendamos que não é pela nossa força, mas é por Ele. E outra, se você está debaixo de uma ordenança do Senhor, de uma direção do Senhor, no momento de obstáculo você tem que perguntar para aquele que te comissionou a essa missão, aquele que te chamou para esse propósito, aquele que te direcionou a fazer isso. Então assim, se é o Senhor quem te direcionou, se é o Senhor que mandou, vai. Se é o Senhor que fez o chamado, é Ele que vai trazer a solução. É Ele que vai trazer a direção diante de uma situação, de um obstáculo, de uma adversidade. Então, a primeira pessoa que a gente tem que recorrer é a Ele. Porque se Ele falou, olha, passemos para o outro lado, Ele sabia o que estava para acontecer no meio do caminho. Ele sabia o que estava do outro lado. Ele sabia que iam chegar do outro lado. Porque Ele falou, passemos. Então ninguém vai sucumbir no meio do caminho. Olha a conjugação do verbo. Eu e vocês. Nós vamos passar para o outro lado, vamos chegar ao outro lado. Não importa a adversidade, não importa o que vai ter no meio do caminho. Mas muitas vezes nós estamos numa rotina, numa caminhada,
que nós não percebemos os detalhes das coisas. Muitas vezes nós estamos nessa caminhada e nós não percebemos que aquele que nos chamou, ele é fiel e justo para cumprir esse chamado, para nos fortalecer diante desse chamado, para nos direcionar diante desse chamado. Então o que eu vejo é o seguinte, é que eles estavam tão preocupados em passar para o outro lado que não aproveitaram o caminho. Sabe, Jesus estava no barco. Eles tiveram todo um tempo para poder estar ali conversando com o Senhor. Como ninguém deu atenção para ele, como ninguém tinha nada a perguntar a ele, como ninguém queria ter um relacionamento com ele, de intimidade, de estar mais próximo, ele foi dormir. Muitas vezes é assim. Jesus, ele está ali do nosso lado. Ah, Deus não tem tempo para mim. Ele tem todo o tempo do mundo. O tempo está no controle dele. Quem não está tendo tempo para ele é você. Ah, Deus não me percebe. Quem não percebe ele é você. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você fala assim, ah, eu sou tão pecador que Deus, ele não vai olhar para mim, que Deus não vai ter misericórdia de mim. Ah, bobinho, deixa eu te falar, se não fosse as misericórdias do Senhor, você não estaria aqui. Se não fosse as misericórdias do Senhor, você há muito tempo teria sucumbido nessa caminhada. Então assim, os olhos do Senhor tudo vê e Deus tudo sabe. Ele está aguardando simplesmente um sinal seu. Olha, outro dia eu falei aqui num vídeo, quando Adão pecou, não foi Deus que se escondeu, foi Adão. Não foi Deus que fugiu ao encontro, foi Adão. Então assim, o homem, ele está sempre olhando para si, quando na verdade ele tinha que estar olhando para Deus. Ele está olhando para o seu pecado, como quando ele deveria estar olhando para aquele que pode perdoar o pecado. Ele está olhando para os seus problemas, quando ele poderia estar olhando para aquele que resolve os problemas. Ele está tão preocupado com o diagnóstico, com aquilo que o médico dessa terra falou, que ele não se apercebe naquilo que o médico dos médicos falou. Então assim, Jesus está no barco, querendo ter um momento de relacionamento, querendo ter um momento de intimidade, querendo, estava só eles. Jesus estava sempre acompanhado de uma multidão, mas havia momentos que Jesus saía do meio da multidão para estar com os discípulos, para não perder as oportunidades. Queridos, nós perdemos muita oportunidade de estar com o Senhor. Nós perdemos muitas oportunidades de ter um relacionamento de intimidade com o Senhor. É tempo de remir o tempo. É tempo de aproveitar o tempo. O tempo de qualidade com o Senhor. Ah, pastor, mas eu oro. Quantos minutos? Quantas horas? Muitas vezes nós nos ocupamos com tantas coisas que aquilo que era primordial e prioritário fica para depois, e o depois é uma coisa que nunca chega. Então é isso. Eles perguntam depois, eles fazem essa pergunta: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Eles não conheciam Jesus. Eles caminhavam com Jesus, mas não sabiam quem era Jesus e o poder que Jesus tem e o que Deus poderia fazer na vida deles. Muitas vezes a nossa caminhada com o Senhor é assim. A nossa falta de intimidade faz com que nós não saibamos quem é aquele que caminha conosco. A nossa falta de intimidade nos faz ignorante o poder e a graça do Senhor. Amém? Que nós possamos refletir sobre isso e possamos procurar entender quem é Deus, quem é o Senhor, o que Ele pode fazer. E Ele pode fazer todas as coisas. Nenhum dos seus propósitos, projetos pode ser frustrado. Amém? Deus está com você. Deus está aí do teu lado. O Espírito Santo habita dentro de você. Não perca a oportunidade de ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Como diz Paulo, de conhecer
e prosseguir em conhecer o Senhor. Amém? Deus te abençoe, fica com essa palavra. Vai lá, se inscreve no canal Pastor Fazendo Arte, curte, comenta, compartilha. Me dá um feedback, me dá um retorno de onde você está ouvindo essa palavra. Se for importante para você, compartilha com mais alguém. Pode ser importante também na vida dele. E eu tenho certeza que vai ser bênção na vida dele, assim como está sendo na sua. Amém? Deus te abençoe. Ativa o sininho, gente, para receber o próximo vídeo. Eu estou sempre gravando um vídeo novo para vocês. Deus abençoe e até o próximo vídeo.